Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Tudo bem, deusa? Gente, a nossa intérprete é uma deusa, literalmente, porque esse é o nome dela, né? Bonito, né? Eu sou a Cacau Sotero e hoje nós estamos aqui para mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. Estamos aprendendo os elementos que ligam, né, que fazem a conexão das ideias e das palavras. No caso, nós estamos falando das conjunções especificamente, né? Já estudamos as preposições. Mas pode ser que num exercício, como hoje temos exercícios, falemos e vejamos exemplos de preposição, tá? A gente mistura aí o conteúdo, todo o conteúdo que já foi estudado, tá bom? Vamos de exercícios? Então, sem delongas, vamos fazer a leitura. Acompanhe aí na sua tela. Assinale a alternativa que possa substituir pela ordem as partículas de transição dos períodos abaixo, sem alterar o significado delas. Bom, o que você vai fazer? A gente vai fazer aqui a leitura do trecho e marcar a alternativa onde eu posso substituir essas palavras aí que estão em, aliás, tem a ideia, né? Entre parênteses, pelas palavras ou expressões aqui das alternativas. Então, vamos ler. Em primeiro lugar, observemos o avô. Igualmente, lancemos um olhar para a avó. Também o pai deve ser observado. Todos são altos e morenos. Consequentemente, a filha também será morena e alta. Então, no lugar de também, em primeiro lugar, eu posso colocar primeiramente, eu posso colocar acima de tudo, primordialmente, antes de mais nada, sem dúvida, e assim sucessivamente. Você vai observar qual alternativa melhor se encaixa aí nos parênteses. Então, letra A, primeiramente, no lugar de primeiro lugar, ademais, no lugar de igualmente, além disso, no lugar de também, ou em suma, no lugar de consequentemente. Bom, aqui a gente contextualiza, certo? Então, não é só chegar e colocar uma conjunção. Existem classificações de conjunções. Nós já sabemos que existem as conjunções coordenativas, que estabelecem apenas relação entre as orações, não existe dependência entre elas. E existem as subordinativas, tá? Que vão estabelecer relação de, claro, dependência. Subordinar-se é tornar-se dependente. Então, no caso das orações, uma oração vai depender da outra. Letra B, acima de tudo, também, tá? Analogicamente, ou, aliás, analogamente, tá? Quer dizer, parecido. E, finalmente. Gente, essa luz aqui faz uma bagunça comigo. Eu olho a palavra a luz de lá para cá, troco, você deve pensar assim, gente, Cacau, que é isso? Como é que vai ser uma coisa analogicamente? Não cabe nem aqui essa palavra, né? Mas de vez em quando a gente troca aí, por causa dessa luz que, como diz o Zeca Pagodinho, encandeia, né? Mexe aqui com a visão. Dá uma claridade aqui na tela, isso acontece, você me entende, né? Vamos para a letra C? Primordialmente, similarmente, segundo e portanto. Antes de mais nada, da mesma forma, por outro lado e por conseguinte. Você já percebeu que eu tenho também aqui nessas opções advérbios? Beleza. Sem dúvida, intencionalmente, pelo contrário, com efeito. Muito bem. Qual alternativa eu posso marcar? Letra D. Olha só. Antes de mais nada, observemos o avô da mesma forma, lancemos um olhar para a avó. Por outro lado, o pai deve ser observado. Todos são altos e morenos. Por conseguinte, a filha também será morena e alta. Viu como deu certo? Pois é assim que a gente contextualiza. É isso que faz, como eu já falei na aula sobre conjunção, aumentar a complexidade na hora do diálogo, na hora da comunicação. Segunda questão diz assim: no período da própria garganta saiu um grito de admiração que Cirino acompanhou, embora com menos entusiasmo. Gente, ó, um lembrete, né? Olha só, o ó
Ó, é típico do coloquialismo, né? A gente fala ó, que significa dizer olha. Então, olha só, gente, embora com menos. Lembrando que a palavra menos não tem variação. Então, não existe menos, tá? Lembrando disso aí, muita gente fala, é um errinho aí que precisa ser consertado. Então, embora com menos entusiasmo, a palavra destacada expressa uma ideia de que esse embora, explicação, concessão, comparação, modo ou consequência. Gente, quando você observa o contexto, mesmo que você não saiba a classificação da conjunção, você consegue perceber a ideia de relação entre as orações. Então, o contexto te ajuda. Então, uma dica: se você fizer uma leitura e encontrar uma palavra que você não sabe o significado, tenta descobrir pelo contexto do texto, ou seja, a leitura por inteiro, aí você chega a conclusão. E detalhe, isso também nos ajuda a ampliar o nosso vocabulário, tá bom? Então, é uma concessão. Embora, então vamos fazer de novo a leitura, olha só. Da própria garganta saiu um grito de admiração que Cirino acompanhou. Ele acompanhou, tá? O grito de admiração com menos entusiasmo. Então, olha só, embora, ou seja, uma concessão, tá? Menos entusiasmo. Mais uma leitura. Os filhos de Ana, não é a dona Ana aqui do estúdio, tá? A gente tem uma pessoa maravilhosa aqui no estúdio que se chama Ana, mas não é dela, não. Os filhos de Ana eram bons. Os filhos dela também são bons, né, dona Ana? Os filhos de Ana eram bons. Uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si malcriados, instantes cada vez mais completos. A estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Olha a palavra destacada aí. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador, ela plantara as sementes que tinha na mão, nas outras, mas essas apenas. Então, a gente tem aqui um contexto, é da Clarice Lispector, um trecho de Laços de Família. Então, a palavra aqui é o mas, que está destacada, tá bom? Essa autora emprega 2 vezes esse conectivo mas nesse fragmento. Vamos voltar aqui? Os filhos de Dona Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados instantes cada vez mais completos. Aqui eu tenho mais, tá? A estouros, o calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando, mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara. Lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa olhando o calmo horizonte. Como um lavrador, ela plantara as sementes que tinha na mão. Nas outras, mas essas apenas. Então, eu tenho mais aqui, que eu destaquei, e tenho esse outro mais aqui. Ó. Ela tinha sementes nas mãos, ela plantara, tá? Que tinha na mão. Não outras sementes. Ou seja, poderia haver semente em outros lugares. É só das mãos. Então, eu tenho 2 vezes aqui o mas, tá? Voltei aqui e fiz de novo a leitura para você entender e encontrar. Então, observando os aspectos de organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mas, ou seja, a conjunção mas, tá? Expressa o mesmo conteúdo nas 2 situações que aparecem no texto. O mas, primeiro, vou voltar aqui, mas o vento batendo, tá? Ideia aqui da situação do apartamento. Tá? E esse mas, essas sementes aqui apenas. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras sementes, mas essas apenas, tá? Letra B. Quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão se usado no início da frase, caso do mas. Ocupa a posição fixa, sendo inadequado o seu uso na abertura da frase.
Letra D. Contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor ou assume funções discursivas distintas nos dois contextos de uso. Importante. Eu sei que a conjunção e tem a função de ligar as ideias afins. Contudo, eu posso usá-la dentro de um contexto diferente com uma função, claro, diferente. Eu posso ter a conjunção e com função adversativa. Isso acontece. Essa é a complexidade da nossa língua. A gente estuda uma determinada classe gramatical e entende a função dela, mas ela pode aparecer com outra função, tá bom? Então, nesse caso aqui, assume funções discursivas distintas nos dois contextos. Por quê? Vou voltar aqui o texto. Então, aqui a gente fala, ó, que os filhos eram bons e tal, eles mal criados, instantes mais complexos. Aí, o calor era forte no apartamento. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava que se ela quisesse, podia parar e enxugar a testa. Então, aqui eu tenho uma ideia contrária. É quente, tinha o vento batendo, né? O vento batendo em algo quente. Beleza. Agora vamos para cá. Aí vem falar de plantação, né? Olhando como um lavrador. Esse enxugar de testa da dona Ana seria igual, né? Como, eu estou fazendo uma comparação, um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, a educação, aquilo que ela oferecia para os filhos. Ou seja, aquilo que ela podia oferecer estava ali perto dela, não outras. Esse mas, ela tinha outras coisas, mas ela usava o que tinha na mão. Ou seja, esse mais aqui não tem ideia de adversidade, tem a ideia de quê? De apenas, somente essas que tenho na mão. Por isso que existe uma função distinta em ambas as construções, tá certo? Então, é a letra E. Mas a diversidade, mais no sentido de somente essas. Outras não. Quarta questão. No fragmento, a vida ganhou em qualidade, prorrogando a juventude, sem com isso perder os benefícios da longevidade bem-vinda. A oração que eu não destaquei, né? Que no caso é assim, ó. A vida ganhou em qualidade, né? Prorrogando a juventude. Aí é o que eu tenho aqui, ó. Sem com isso, essa que seria destacada. Perder os benefícios da longevidade. Então, é uma ideia diferente. É uma ideia igual, é uma ideia que se afina no sentido de afinidade, é uma ideia que tem complemento. É isso que eu quero que você destaque aqui. Aliás, responda. Eu coloquei destaque, depois eu pensei, não, vai ficar muito fácil. Eu não vou destacar, não. Mas eu já disse para você qual é, né? Condição, consequência, concessão, comparação ou causa. O que você marcaria aí? Concessão, tá bom? Podem acusar-me, né? Quinta questão. Estou com a consciência tranquila. Os dois pontos aqui, ó. Eu não tenho nada ligando. Ó. Podem acusar-me. Estou com a consciência tranquila. Não existe nenhuma conjunção ligando, tá? Mas eu poderia tirar esses dois pontos, colocar uma vírgula, explicitando o nexo por uma conjunção, uma dessas aqui. Qual eu poderia colocar? Podem acusar-me, vírgula. Portanto, estou com a consciência tranquila. E estou com a consciência tranquila. Como estou com a consciência tranquila? Pois estou com a consciência tranquila, ou embora estou com a consciência tranquila, fácil demais, será o pois, né? No caso, no sentido de uma explicação. Por que eu estou com uma consciência tranquila? Gente, a explicação e a causa são situações bem parecidas na hora dessa construção, então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, nesse caso, pois, antes do verbo, ele tem uma função e depois do verbo também, tá? Assinale como
assume a mesma função que exercem como se fosse trazido à presença um pirata. Então, você vai olhar aqui as construções e vai comparar o sentido a esse aqui, ó. Como fosse trazido à sua presença um pirata. Qual dessas construções aqui teria ou terá a mesma ideia expressa aqui, tá bom? Como você conseguiu chegar até aqui? Como todos podem ver, a situação não é das melhores. Letra C. Não só leu os livros indicados, como também outros de interesse pessoal. Como não telefonou, resolvi procurá-lo pessoalmente. O arquiteto projetou o jardim exatamente como lhe pediram. Então, qual das construções expressas nas alternativas tem a mesma função em como fosse trazido à presença de um pirata? Então, a alternativa aqui, como, nesse caso aqui, como fosse trazido à sua presença um pirata, como lhe pediram, tá certo? Essa é a alternativa aqui, letra E. Assinale a alternativa em que possa substituir pela ordem as partículas de transição dos períodos abaixo sem alterar o significado delas. Mesma coisa, você vai trocar uma expressão, uma palavra pela outra, sem que haja mudança no sentido, tá? Em primeiro lugar, igualmente, lancemos um olhar para a avó também. Essa questão aqui a gente já trabalhou, mas vamos ver como é que ficaria? Lembram qual é a resposta? Primeiramente, ademais, além disso, em suma. O que é em suma? Em suma é assim, finalizando, resumindo, tá? Claro, questão aí, antes de mais nada, da mesma forma, por outro lado e por conseguinte, tá? A gente aqui repete a questão, a resposta você já sabe, é uma forma de exercitar mais uma vez. Mais uma aqui. Da própria garganta saiu um grito de admiração, lembra? E aí eu tenho aqui uma concessão que eu resolvi trazer novamente a questão para te explicar. Embora traz uma ideia de oposição entre as orações relacionadas, tá? Isso porque concessão é sinônimo de permissão. Eu não vou fazer isso. Comumente eu não faço isso dessa maneira. Mas vou fazer uma concessão. É como se eu fosse fazer, eu vou permitir naquele momento. Então, preste atenção. Ó. Da própria garganta saiu um grito de admiração. Tá? Embora ela traz ideia de oposição, mas no sentido de permitir. Como é que eu vou dizer? Extraordinariamente, tá? Excepcionalmente, a gente faz assim. Tá? E para finalizar, que não pedes um diálogo de amor. É claro, desde que impões a cláusula da meia-idade. Esse segmento destacado aí, ó, desde que poderia ser substituído sem alteração de sentido. Novamente, você substitui sem alterar o sentido. Desde que significa, desde que imponhas, se bem que impões, se eu trocar vai dar certo, contanto que imponhas, com quanto imponhas ou por quanto impões. Aí então a gente faz a leitura. Que não me pedes um diálogo de amor. É claro, desde que imponhas a cláusula da meia-idade, se bem que impões a cláusula da meia-idade, contanto que imponhas a cláusula da meia-idade, com quanto imponhas a cláusula da meia-idade ou por quanto impões. Qual a alternativa? Olha só, por quanto. Então, desde é uma locução conjuntiva que exprime condição. Então, aqui, por quanto impões. Tá certo? Então, nós já vimos que as conjunções, elas podem estabelecer relação de condição, de permissão, de causa, de explicação, de conclusão. E assim, estudando essas conjunções, nós vamos desenvolver o raciocínio, nós vamos enquadrar as nossas ideias num contexto lógico, permissível,
possível, interessante, onde a complexidade do nosso discurso vai desenvolver a nossa ideia de forma harmoniosa, coesa e coerente. Claro, dentro de um texto. Compliquei?